Olá, meninas! Sejam todas bem-vindas à Psicologia Feminina e Comportamento. E hoje eu trouxe um assunto muito bacana para a gente estar conversando, discutir um pouquinho. Hoje eu quero estar falando com vocês sobre você está vivendo ou você apenas está sobrevivendo. Então, meninas, o que vocês acham? Porque hoje o mundo simplesmente ele nos coloca numa situação em que a gente muitas das vezes não se leva para se perguntar, para se auto-questionar sobre a questão de como estamos vivendo no nosso dia a dia. Em que modo que você está se colocando diariamente. E hoje eu trouxe esse assunto para que a gente possa levantar uma reflexão aqui e através do meu canal, através desse tema de hoje, a gente possa estar levando para o nosso dia a dia e fazer com que a gente possa estar sempre voltando ele para conosco mesmo, na questão de se questionar. Em que modo que você está se colocando no seu dia a dia? Vivendo ou sobrevivendo? Porque hoje eu não quero estar ensinando nada não. Hoje eu quero fazer uma pergunta muito simples, mas que de certa forma ela é muito importante. Você está sentindo, você sente que você está vivendo ou você apenas está sobrevivendo aos seus dias? E aí, o que você acha? Isso é uma pergunta muito interessante para que nos façamos, para que a gente, através dessa questão, dessa pergunta, a gente possa muitas das vezes estar modificando, alterando muitas coisas no nosso dia a dia, se tratando do nosso comportamento. Se colocando muitas das vezes para um comportamento mais assertivo. Porque o comportamento assertivo, ele sempre nos beneficia com saúde mental, física, emocional, trabalha muito a nossa autoestima. Então, assim, é um questionamento que ele é muito útil para nós no nosso dia a dia e muito necessário, eu penso comigo. E se de repente essa pergunta te incomodou um pouquinho, te levou a pensar, a acender uma luzinha amarela, fica aqui comigo aqui no meu canal e vamos conversar um pouquinho, vamos trocar uma ideia. Porque a gente sabe que o mundo hoje, ele infelizmente, o mundo hoje nos coloca num sentido de muita aceleração. Estamos o tempo todo acelerado, o tempo todo no modo automático, infelizmente. A nossa percepção de tempo, muitas das vezes, ela é muito diferenciada, ela é muito acelerada. O nosso tempo subjetivo, infelizmente, ele se torna algo muito acelerado de acordo com a demanda de toda a situação que o mundo hoje está nos colocando. Isso é fato. E com isso, infelizmente, a gente acaba se levando e abraça toda essa situação que o mundo nos impõe e vamos levando a vida. E a gente sabe que tanto eu como você, muitas pessoas, essa realidade, ela vive aí conosco o tempo todo, essa questão de estar sempre no modo automático, essa questão de estar sempre sobrevivendo, não vivendo. Porque muitas das vezes nossa rotina é essa. É acordar, cumprir todas as nossas obrigações, né? Resolver problemas, cuidar de tudo e de todos, cuidar do mundo todo, como se diz, né? Mas para dentro de cada um de nós, será como que nós estamos? Será como que estamos nos sentindo? Muitas das vezes estamos numa situação de exaustão. Exatamente. Não porque muitas das vezes vamos nos sentir fraca, porque a gente está colocando menos carinho, menos amor naquela atividade, naquela situação ali que você de repente esteja vivendo, ou naquela atividade que você esteja realizando. Não que seja por isso, por falta de interesse, ou por falta de menos carinho, não, menos amor, não é por isso. E nem é porque pela sensação de se sentir fraca, não é por isso. É simplesmente que porque muitas das vezes o nosso emocional pode estar sobrecarregado. E com isso a nossa percepção de tempo, ela é muito acelerada. Infelizmente, mas é isso que muitas das vezes acontece.
E a gente tem que entender que existe uma diferença, uma grande diferença entre viver e sobreviver. Sobreviver cansa. Sobreviver cansa a nossa mente. Sobreviver cansa o nosso emocional. Sobreviver cansa o nosso físico, a nossa saúde. Todo o nosso sistema. O sobreviver cansa. Mas agora, viver ele está muito relacionado. Viver, ele exige escolha. Viver, ele exige coragem. Exige consciência. Vocês compreendem a diferença? É uma diferença muito grande. Então, sobreviver emocionalmente é viver no automático. É o que acontece com muitas de nós. O tempo todo estamos no modo automático. O tempo todo estamos no modo sobrevivência. Mas é por quê? Porque, infelizmente, é o que o mundo nos traz. O mundo nos coloca. E a gente simplesmente abraça toda essa realidade mundana e vai levando a vida. E vai levando a vida assim de modo que imperceptível, que é o modo automático. É imperceptível. Você faz as coisas de tudo que você faz, mas tá ali, ó, naquela correria, o tempo todo. Você acorda cansado. Você faz o que precisa ser feito. Você volta a deitar, vai dormir cansado, exausto. E repete tudo isso no dia seguinte. No dia seguinte é toda aquela repetição. Então, assim, é uma questão hoje que a gente realmente tem que levar para nós mesmos, para dentro, e pensar, analisar um pouquinho. Em que modo que você está levando a sua vida hoje. Porque o modo automático, no modo sobrevivência, você não tem espaço para sentir. Você não tem espaço para você mesmo. Infelizmente, mas é desse jeito. Ou seja, o modo automático, o modo sobrevivência, ele nos faz mal. Então, ele não tem nada de positivo para a nossa saúde. Seja saúde física, mental, no nosso sistema todo. Porque a gente está constantemente no modo automático. E infelizmente, meninas, quando a vida nossa se torna um ato de obrigação, infelizmente, né? Isso não é interessante. Isso vai causar alguns sintomas no nosso corpo, na nossa mente, na nossa saúde em si. Quando nos colocamos nesse modo, de que a vida é simplesmente uma obrigação. O nosso sistema começa a reclamar, o nosso coração começa a reclamar, o nosso emocional começa a reclamar. E isso, provavelmente, com sequência, vai nos levar para sintomas. Para sintomas relacionados à saúde mental, muitas das vezes à saúde física. E será por quê, meninas, que tantas pessoas assim, eu, você, tantas mulheres, o nosso mundo feminino principalmente, por que nós estamos hoje assim, vivendo essa situação hoje? Será por quê que hoje está tudo desse jeito? Por que hoje nós estamos tanto nesse sentido tão acelerado? Hoje a nossa percepção de tempo subjetiva, ela é totalmente acelerada. Você passa a semana assim que você nem vê, passa o ano que você nem vê, fala, nossa, mas nós já começamos o ano agora, mas o ano já está no meio do ano e coisa e tal. Nós estamos sempre com essa sensação de que tudo está muito acelerado, que o tempo está acelerado. Na verdade, o tempo não está acelerado. O tempo objetivo, ele está ali do mesmo jeito. Uma hora continua sendo uma hora. Mas para nossa percepção, para o nosso tempo subjetivo, parece que uma hora diminuiu. Não parece que uma hora mais agora é 60 minutos. No nosso tempo subjetivo. Vocês compreendem o quão o nosso tempo subjetivo está acelerado? Que dá a impressão que o tempo objetivo, ele alterou. Mas não, o tempo objetivo continua do mesmo jeito. Uma hora continua sendo uma hora do mesmo jeito. Mas para nossa percepção, não. Uma hora parece que ela não é 60 minutos. É muito menos. De tão acelerado que o nosso sistema hoje está.
Mas será por que nós hoje estamos vivenciando frequentemente desse modo? Infelizmente, mas nós estamos hoje frequentemente vivenciando desse modo devido a que o mundo está nos colocando. É a realidade que o mundo está nos trazendo, está nos colocando todo dia a dia, no nosso dia a dia. Hoje é cobrança, gente. Hoje a cobrança é o tempo todo, estamos sendo cobrados o tempo todo. Estamos sendo cobrados o tempo todo para produzir cada vez mais. Então, assim, infelizmente, é uma cobrança para que você dê conta de tudo cada vez mais e que seja rápido, para sempre manter muito resultado, para sempre ter muito resultado e de forma muito rápida, muito acelerada. E para piorar ainda, temos as redes sociais que dá esse reforço. Porque querendo ou não, as redes sociais, ela acaba reforçando toda essa realidade que o mundo nos passa de aceleração. Porque as redes sociais estão o tempo todo ali, ó, reforçando a questão das comparações, o ritmo acelerado. A ideia que o mundo hoje, as pessoas estão vivendo o tempo todo melhor do que você. Nas redes sociais está o tempo todo ali fazendo esse reforço. Que você tem que estar o tempo todo na correria, o tempo todo no automático. Para que você alcance aquilo que as redes sociais estão colocando ali. Porque senão você vai se colocar naquela ideia de que você está sempre atrasado com as coisas. Que a sua vida está sempre atrasada. Que você é o atrasado da turma, que você é atrasada da família, que você é atrasada do seu grupo. Então, infelizmente, as redes sociais vêm e ainda dá esse reforço, que é a questão das comparações. E a gente, sem querer, de modo imperceptível, que eu falo que muitas das vezes é de modo inconsciente, a gente se deixa levar. A gente se deixa levar por essa questão das redes sociais. Muitas das vezes de forma inconsciente. E a gente acaba que esse processo todo que o mundo vem nos trazendo, que essa forma acelerada, esse modo de sobrevivência, esse modo automático, o que acontece? A gente acaba se adaptando. A gente aprende a funcionar nesse modo o tempo todo. Porque, infelizmente, para piorar a situação, nós estamos diante de uma plataforma. Nós estamos diante de uma ferramenta que são as redes sociais, que ela ainda nos dá mais estímulo, de reforço, para que realmente vivenciamos esse mundo acelerado. Infelizmente. E aí o que acontece? A gente acaba aceitando. A gente aprende a funcionar nesse modo. Só que tem a parte ruim. A gente aprende a funcionar nesse modo acelerado, nesse modo sobrevivência, nesse modo automático, e com isso a gente desaprende a se escutar. A gente desaprende o modo viver. É isso, meninas. E o modo viver, ele está relacionado com a escuta. Aí a gente desaprende a escutar. A gente desaprende a se ouvir, a se escutar, a se sentir. Infelizmente. Então, assim, é um momento que a gente tem que realmente se voltar para si mesmo e procurar entender, procurar observar com mais carinho em qual modo que você está se colocando hoje, em qual modo que você está hoje colocando a sua vida, a sua situação, o seu modo de vida. Em qual modo de vida você hoje se encontra? É um autoquestionamento que temos que nos fazer em benefício à sua saúde, em benefício ao seu bem-estar, em benefício à sua saúde física, emocional, mental. Talvez você não esteja apenas só sobrevivendo. Como que você está hoje? Eu vou colocar aqui alguns sinais para você olhar, para você comparar, fazer uma comparação aí com você mesmo. Se você está ou não inserida nesse modo sobrevivência. Porque quando a gente está no modo sobrevivência,
algo diferente acontece em nossas vidas. Acontece simplesmente, acontece com o nosso humor, com o nosso sentido das coisas. Por exemplo, um exemplo aqui mesmo. Como você anda se sentindo? Você anda sem entusiasmo? Você anda desanimada? Como que está o seu ritmo, o seu nível de irritabilidade? Você se irrita com muita facilidade? Você sente um vazio dentro de você que você não consegue explicar por quê, mas você se sente assim, com aquele vazio, com aquela falta de algo que você não consegue explicar? Você se sente cansada? Aquele cansaço que não passa, você tira pausa, você descansa, tenta relaxar, mas você tá sempre ali com aquele cansaço. Isso é uns pontinhos assim que a gente tem que ir se observando e se comparando para ver se tem alguma coisa semelhante, para que você se olhe e fale, não, isso não está funcionando. O que eu quero deixar aqui, meninas, bem claro, é que quando a gente se coloca nesse modo sobrevivência, nesse sentido do modo automático, não é porque muitas das vezes a gente tem consciência daquilo, não é porque a gente quer, não é porque a gente está desejando daquilo. Simplesmente isso vai acontecendo no nosso dia a dia. São situações e situações que muitas das vezes vai nos colocando para esse sentido, para esse modo. Mas temos que ter uma clareza também nisso, de se auto-observar, procurar entender o que está acontecendo, em que modo que você está levando a sua vida. Porque o modo sobrevivência, que é o modo automático, ele não é saudável. Ele não é saudável para a nossa saúde mental, emocional, física. Porque você vai fazendo as coisas de forma meio que atropelada, na correria. É aquela correria contra o tempo. Você não se dá descanso, você não se olha, você não se sente. E se a gente de repente se coloca nesse modo, tudo bem. Isso não é que isso é sinal de fraqueza. Isso não é sinal de que você tá apavorada, que você, né, como se diz, né, tá ficando louca. Não é isso não. Simplesmente é uma situação que o mundo vem nos colocando, mas que a gente tem que ter inteligência e ter clareza de olhar e compreender o que está acontecendo. E nesse olhar do que está acontecendo, buscar modo de como reverter essas coisas. Porque assim não pode continuar, porque isso vai te causar adoecimento, vai te causar sintomas, a sua saúde mental. Então, assim, a gente tem que entender que muitas das vezes a gente está se colocando nesse modo, mas simplesmente é por uma carga, é uma sobrecarga que você está vivendo. É uma sobrecarga de trabalho, é uma sobrecarga de atividades, de deveres. Então, assim, porque a primeira coisa que você tem que fazer é isso, é se questionar, por que eu estou nesse modo? O que está me levando a viver desse modo? E normalmente, quando a gente está nesse modo automático, nesse modo acelerado, é porque isso está relacionado com o nosso cotidiano, com a nossa rotina diária. Por isso que eu falo que a gente tem que se auto-observar. Observar o seu campo, observar o seu meio. O que você anda fazendo para que você está se colocando constantemente nesse modo? E colocar na sua cabeça aí, na sua ideia, ter a clareza que você, de entender o que está acontecendo e buscar um modo de como você sai desse modo de sobrevivência. E tudo na nossa vida nós temos que ter a compreensão, meninas, tudo é um processo. Você não vai sair do modo de sobrevivência da noite pro dia, porque tudo na nossa vida é um processo, requer um processo. Tem como sair do modo de sobrevivência? Tem sim, tem. Tem sim, tem como sair do modo de sobrevivência. Mas tudo é um processo e a gente tem que respeitar. Cada um é cada um tem seu tempo, cada um tem o seu jeito das coisas. Mas tem como sair do modo de sobrevivência.
Começando tudo, é um tijolinho por tijolinho, é um passo a passo. É você começar a se dar pequenas pausas, por exemplo, né? É você começar a minimizar os estímulos. Esses estímulos eu falo principalmente das redes sociais, que eu volto a falar que as redes sociais é uma das ferramentas que nos dá muito reforço pro automático. É de vez em quando, meninas, parar um pouco, se escutar, se observar mais, se escutar, procurar se sentir mais. E sempre, meninas, se perguntar, se auto-questionar. O que eu estou sentindo agora? O que você está sentindo agora? Fazer esse auto-questionamento. Porque quando a gente se auto-questiona, muitas coisas aparecem na nossa mente. Porque a sua mente, quando você levanta uma pergunta, a sua mente ela fica ali o tempo todo trabalhando, tentando buscar uma resposta para você. Então, procurar sempre estar se auto-questionando. O que eu estou sentindo agora? E se permitir, meninas, se permitir sentir, se ouvir, se escutar, se permitir sentir. Mas assim, esqueça o julgamento, nada de julgamento. Se permita, apenas se permita. E esquece o julgamento. Porque hoje, nessa correria, nesse modo automático tão acelerado que hoje a gente se encontra, principalmente eu falo assim, as mulheres, o mundo feminino, principalmente, tão acelerado, a nossa vida anda tão acelerada, a gente se coloca tão constantemente nesse modo, que eu falo que, na verdade, às vezes, uma pausa de um descanso agora, nesse momento, seria o ato mais corajoso de se fazer hoje. Para muitas mulheres, eu tenho certeza. O parar, o descansar agora seria um dos atos mais corajosos para ela hoje. Para muitas mulheres, eu tenho certeza. Porque esse modo automático é a nossa realidade, infelizmente. Porque são muitas coisas, muitas atividades que a gente tem que dar conta. É trabalho, é casa, é filho, é assim, é família. Nós mesmos que a gente tem que se cuidar. O autocuidado o tempo todo. E tem o outro que você tem que estar cuidando também, que você tem que estar dando assistência. Tem a casa, tem a família. Muitas mulheres que fazem o papel de mãe, pai. Então, assim, a nossa correria ela é intensa e ela é imensa ao mesmo tempo. Então, esse modo automático, eu sei que ele existe em nossas vidas, com frequência. Mas a gente tem que se atentar um pouquinho para o nosso bem-estar, para a nossa saúde mental, para promover melhor a nossa saúde integral. Porque hoje, falar a verdade mesmo, hoje nós temos que entender que fala assim, mas a pessoa fala assim, mas não viver, não, o viver, gente, o viver ele não é só estar feliz. Viver não é estar feliz o tempo todo. Lembra que lá atrás que viver ele exige escolha, exige consciência. Lembra que eu falei? Exige coragem. Então viver, ele não é só estar feliz o tempo todo. Viver não significa estar feliz o tempo todo. Não. Viver é estar presente, é se sentir presente, é estar presente na própria vida. É você sentir as coisas que você está fazendo, é sentir o momento que você está ali vivenciando. Viver é estar presente na vida, independente do que está acontecendo naquela situação ali momentânea. Mas você tem que estar ali presente, é você sentir que está presente na sua própria vida. Isso é viver. Porque às vezes a gente fala assim, a pessoa fica pensando, mas os outros acham que a vida é uma maravilha. A vida não é uma maravilha. Viver nem sempre é uma maravilha. Viver tem exigências. Mas sobreviver é cansativo. Sobreviver cansa a nossa mente. Sobreviver faz mal para nós. Meninos, o que eu quero falar aqui hoje é que
tudo bem se muitas de nós estamos nesse modo. Tudo bem, isso não tem problema, tá tudo bem. Infelizmente, mas isso é a grande realidade de todas nós hoje. Mas tá tudo bem se você se encontra nesse modo hoje de sobrevivência. Mas eu sei que você está assistindo meu vídeo e a partir de hoje você vai tentar fazer alguma alteração, alguma modificação, para que isso não se torne algo que possa te causar sintomas. Porque o modo automático, diariamente, isso nos faz mal. E você tem que entender, mulher, que você merece uma vida plena, você merece uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida mais calma, uma vida mais lenta. Fazer as coisas com mais calma. Fazer as coisas, uma coisa de cada vez. Você merece. Você merece. Você merece uma vida plena. Você merece estar presente nas coisas que você faz. Você merece estar presente, você merece sentir. Mas você também tem que fazer tudo isso sem culpa. Vocês compreendem? Sem culpa, com menos culpa. Usar da menos culpa. Porque não adianta você de repente querer modificar algo e ficar se sentindo culpada. Não, você merece uma vida tranquila, você merece mais calma, você merece se sentir mais, você merece mais leveza. Seja mais gentil com você mesmo. Use mais da gentileza com você. Busque mais as pessoas para te ajudar. Peça ajuda. Não querer dar conta de tudo. Ok? Esse é meu recadinho, meninas, que eu queria deixar hoje para vocês. Mas eu só quero que vocês lembrem sempre de uma coisa. Vocês não estão sozinhas. Ok? Porque esse modo automático ele existe, ele tá aí, mas lembre-se, vocês não estão sozinhas nessa corrida contra o tempo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que tenha esclarecido e que vocês depois assistam com mais tempo, compartilhe, dê seu like, se inscreva no canal. E eu vou estar aqui trazendo mais material, mais conteúdo para que a gente possa cada vez mais, né, estar juntinha e trocar mais ideia numa reflexão que possa cada vez mais aumentar a nossa inteligência emocional e o nosso comportamento assertivo, ok? Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Um beijo para vocês.